Boa noite a todos que estão presentes nesta noite de domingo aqui na igreja. E agradecer também quem está nos ouvindo. Eu quero pedir para que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 17 ao versículo 20. Amém? Podemos proceder à leitura? Então vamos. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Amém? Que o Senhor possa nos ajudar neste momento, dar compreensão da sua palavra e agradecer por tudo que Deus tem nos feito. Trocar às vezes a reclamação por este vírus, o lamento, pelo agradecimento, pelas bênçãos que Deus tem nos dado e nos preservado em vida também. Amém, irmãos? Nesse sentido, neste espírito, nós vamos desenvolver um sermão para a igreja, para todos que nos ouvem. Versículo 17 talvez seja o versículo mais chave desta pregação de hoje, porque se você virar a página no capítulo 3 e versículo 2, tem o mesmo versículo quase que repetido, só que anunciado pelo evangelista João Batista, considerado o último profeta da Bíblia, pregando o arrependimento e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus estava às portas. E quando nós lemos no capítulo 4, Jesus já estava presente, assumindo o seu ministério, toda a vocação que Deus lhe deu. Mas não foi assim tão imediato. Coisas severas aconteceram apenas depois do seu batismo, onde o Espírito em forma de pomba desceu sobre Jesus ao sair das águas no mar da Galileia, e logo em seguida, quase que imediato, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para a sua extrema experiência da tentação por 40 dias e 40 noites, vivendo entre as feras e sendo tentado por Satanás. Foi tudo muito rápido, entre dois extremos, do pacífico batismo de João Batista nas águas, onde recebeu o Espírito, a condução fiel pelo mesmo Espírito ao deserto, do formidável mar cheio de peixes ao deserto cheio de bestas feras, como escreveu Marcos. Jesus venceu sendo servido pelos anjos. Depois desses fatos foi que nós podemos ler Mateus 4, quando Jesus organizou a sua igreja. Apenas depois desta aprovação é que foi organizar a sua igreja, chamando cuidadosamente cada um dos seus discípulos para uma temporada de pesca de homens perdidos. Como nós vemos, Jesus chamando de primeira mão dois irmãos, Pedro e André, e depois de Jesus foi chamando os demais discípulos. O mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, representa os peixes que devemos pescar, enquanto o deserto representa as tentações do maligno, as dificuldades. Nos lugares sem vida deste mundo, devemos atravessar triunfantes como Jesus triunfou. No meio de muitas tempestades e perigos, os seus discípulos, sempre na companhia de Jesus, aprenderam a ser verdadeiros pescadores. Não foi fácil também,
mas eles estavam dispostos na chamada. A maioria dos seus discípulos, eles dominavam a pescaria dos peixes do mar da Galileia. Viviam dos peixes, aprenderam dos pais sobre tudo de peixes e pescaria, desde meninos. Mas a partir da chamada do Mestre, tudo mudaria na vida deles. A economia dos peixes seria deixada no plano passado, ainda que tão bom deveria ter sido viver entre aqueles momentos de pescadores simples, mas que viviam uma vida honesta. No entanto, meus irmãos, depois dessa chamada que Jesus fez, onde nós lemos, demorou ainda cerca de 3 anos e meio até Jesus partir, para que eles abandonassem de vez a vocação do antigo ofício de pescadores de peixes. A vida deles e o lugar de atuação passou a ser outro, para nunca mais voltarem o que eram antes. Enfrentariam outros mares revoltos, conheceriam outras tempestades, reconheceriam outras moradas e teriam infinitos inimigos. Estavam prestes para embarcar sobre um novo comando. A nova missão apresentava um desafio que nem eles souberam do tamanho do comprometimento que lhes aguardava. Assim também fomos nós, quando nós entregamos nossa vida ao Senhor. Nós nunca imaginávamos o desenvolver da nossa vida e ainda não sabemos tantas coisas tais vão acontecer. Mas seja lá quais forem as tempestades que forem, o importante é que Jesus estará conosco. Assim foi com seus discípulos. Então, eles aprenderam como nunca, para depois também ensinarem como nenhum outro a todos nós. Como esta pescaria deveria avançar não mais no mar adentro, mas nos corações adentro. Agora a pescada era outra, em todo o mundo, por todos os séculos. Além deles fazerem um ensino, eles tiveram que transmitir o ensino, organizando mais discípulos. As tempestades do mar da Galileia, dentro dos ingênuos barquinhos que eles viviam de subsistência, não naufragaram por causa do Mestre. Nós não temos nenhuma notícia de naufrágio dos barquinhos dos apóstolos de Jesus. As tempestades agora eram outras, muito mais cruéis, mas o Mestre continuava o mesmo. A simplicidade deles continuava como os seus barquinhos. Então, em nenhum momento vieram a naufragar. Os simples, os puros de coração, não morrem nunca, porque têm a guarda do nosso Senhor. Esta temporada de pesca, provavelmente, irmãos, deve estar mais perto do que nós imaginamos. Depois desses mais de 2000 anos, agora nós estamos praticamente fechando essa temporada. No versículo 19 nós vimos: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homem. E eu creio que eles não entenderam quando Jesus chamou dessa forma. Esses homens conhecidos entre nós, dos seus apóstolos, nomes característicos dos simples, nome dos santos, abandonaram tudo e foram cumprir o serviço da chamada geral. Começando pela Galileia e por toda a Judéia, depois chegou a Síria, Jerusalém e do outro lado do Jordão, avançando o mundo todo, em todos os séculos, mundo afora. O mar para pescar, agora, irmãos, é o mundo todo. A igreja deve entender a magnitude da responsabilidade que ela tem. Assim tomamos o remo entre todos os herdeiros do Mestre, apresentando os nossos nomes entre os santos, para que esta pescaria não pare e que nunca falte pescadores de homens sobre a terra. São poucos, mas como sempre, são todos eficientes na presença do Senhor. Agora temos a reedição do comando da ordem geral e universal editado por Jesus, quando ressurreto apareceu aos seus discípulos enquanto eles estavam reunidos.
Depois da morte de Jesus, houve um desânimo geral. Aqueles 2 discípulos de Emaús estavam voltando, saindo de Jerusalém tristes. Não era só eles. Toda Jerusalém estava triste. Todos os seus discípulos estavam cabisbaixos. Eles estavam chorando, eles estavam tristes. Mas quando Jesus, o ressurreto, reapareceu aos seus discípulos, e nesta ocasião eles estavam reunidos em torno de uma mesa, sentados, tristes, chorando e desacreditados. Embora avisados que Jesus voltou, Madalena tinha avisado, o mestre voltou. Eles não acreditaram. Embora avisados que Jesus ressuscitou, eles não acreditaram. Neste momento, em Marcos capítulo 16, versículo 14 e 15, parte B em diante do versículo 14, Jesus lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Amém, irmãos? Nunca mais puderam permanecer na vida de antes. Nenhum deles, a não ser o traidor. Nem ele teve a vida como ele tinha antes de conhecer Jesus. Ainda que um dia pareceu ser uma opção de retorno entre a sua morte e ressurreição, crente nenhum pode viver neste limbo, apenas no Jesus crucificado. Devemos viver o Jesus ressuscitado, que faz efeito em nós. Amém? Agora os discípulos entenderam de vez que nunca mais eles poderiam retornar ao dia de antes. Isto é uma lição para nós. Assim foi e assim é para todos os discípulos que estão sob o comando do Espírito Santo de Deus. É uma caminhada sem volta, maravilhosa, que ele requisita, e nunca mais olhar para trás. Como disse Jesus em Lucas 9:62. E disse-lhe Jesus: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nenhum de nós presente neste templo, nenhum de nós ouvintes pela rede de transmissão, se nós olharmos para o mundo anterior, nós não estamos com aptidão para entender o reino dos céus. Os discípulos vinham assimilando esta ordenança como uma verdadeira profissão de fé. Isto que importa. Em Lucas 18:28, Pedro disse: eis que deixamos tudo para te seguir. Será, meu irmão, minha irmã, que todos nós, nesse momento, podemos dizer as mesmas palavras do apóstolo Paulo nas nossas orações íntimas com o Senhor: Senhor, meu Deus, tu sabes que eu deixei tudo pela sua causa. Tem alguma coisa que te prende, que ainda não faz deixar de vez a antiga Galileia? Jesus, autoridade sobre os apóstolos e o coautor do Velho Testamento, simplificou tudo e nos ensinou as mais singelas lições acessíveis aos simples e aos de boa intenção. Jesus sempre voltará a repetir os ensinamentos do sermão inicial revelado aos pequenos. Porque logo depois dessas leituras que nós lemos, Jesus começou o mais importante sermão da sua história, o sermão das Beatitudes. Jesus sempre voltará a repetir, e os seus apóstolos aprenderam a repetir também. Em Mateus 11, capítulo 11, versículo 29 a 30, Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Os deveres que Jesus exige de cada um de nós não estão além da nossa capacidade. Ele nunca coloca nada que nós não podemos suportar. O seu governo nunca é opressivo. O dos homens são, mas de Jesus não.
É fácil obedecer a Deus quando o coração está conservado nele. E aqueles que se esforçam sinceramente para guardar os seus mandamentos nunca reclamam que os tempos com Jesus são difíceis. Todas as queixas desse tipo vêm de quem não está disposto a assumir e deixar para trás tudo que é passado e encontrar, na verdade, os seus 2 grandes mandamentos na sua vida. Não houve arrependimento em massa durante a pregação de João Batista. E nem houve arrependimento universal com a pregação de Jesus. Logo em seguida, ele instalou a convocação do arrependimento a todos, como nós vemos no versículo 17 e depois também no capítulo 3. Todos devem tomar conhecimento, todos devem protocolar neste mundo. Todos os homens devem ter um protocolo para um dia não negar que a palavra não chegou ao seu conhecimento. Ninguém vai poder alegar desconhecimento de Jesus um dia. Ou falou bem dele, ou falou mal, ou não creu, ou creu. Qualquer coisa que seja, vai ter que dar conta. Porque após a prisão de João, Jesus voltou para a Galileia, deixou a Judéia e foi habitar em Cafarnaum, cidade bem conhecida. Aquela conhecida cidade litorânea junto ao mar da Galileia. Desde esses tempos é que Jesus inicia a pregação do arrependimento e anunciando a proximidade do reino dos céus, como nós lemos em Mateus 4,17. E depois, meus irmãos, ele ensinou por todas aquelas cidades e aldeias da Galileia, pregando e arrebanhando seus discípulos daquela localidade. Durante todo esse tempo, muitos desistiram, mas os que ficaram, permaneceram até o fim. A Bíblia diz que o importante da nossa vida não é o começo das coisas, mas o fim delas. Como você vai terminar a sua vida? Algo fora do comum estava acontecendo naquela região. Uma luz intensa começou a brilhar como nunca antes na existência dos homens. Esta foi a luz verdadeira e ela já estava irradiando fora dos limites dos judeus. E isto foi um sinal visível para todos nós, os homens e mulheres dessa terra, de todas as gerações. No mesmo capítulo 4 de Mateus, versículo 24 e 25, nós vemos que a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis e de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Se você entender esses escritos, o mundo todo, da Galileia, da Judéia, do lado direito, do lado esquerdo do Jordão, já conhecia Jesus. Logo em seguida, foi necessário Jesus estabelecer a sua mensagem como um registro público, para que todos os homens pudessem assimilar a sua mensagem, apresentando um novo conceito de vida, instalando novos conceitos entre as relações humanas e familiares. Seriam todas alteradas e as doutrinas purificadas nos 2 grandes mandamentos. As boas novas, na verdade, meus irmãos, implodiram os homens questionadores de Deus. Abalou tanto o legalismo dos judeus, como perturbou o liberalismo dos gregos. Rodeado por uma grande multidão de gente, Jesus sobe no monte junto aos seus aprendizes e principiantes discípulos, para inaugurar o que seria o mais precioso sermão autoridade de transformação sobre a terra. As bem-aventuranças foram a introdução do seu compromisso de virar a chave para a humanidade. Foi a sua carta de compromisso neste mundo público, com os homens e com a sua nação.
uma resolução de classes, uma revolução de classes e corações, entre pobres e ricos, judeus e gentios. Imagine, meu irmão, que até os bárbaros da época foram contemplados neste sermão. Neste bojo de beatitudes e de boas ações, aparece o suprimento das necessidades de primeiro grau e sobrevivência e atinge a salvação dos homens. Ele contempla a salvação e todo aquele que crê e tem fome de sede de justiça, dizia Jesus, neste momento escapuliu as barreiras dos homens e veio a verdadeira liberdade em Cristo. O suprimento do corpo agora passa a ser responsabilidade de Jesus. E a salvação torna a ser responsabilidade dos homens que devem buscá-lo. Imagine, irmãos, tudo mudou. Então Jesus disse, buscai primeiro o reino dos céus e toda a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Ele inverteu os fatores, meus irmãos. O suprimento do corpo, ele se comprometeu a acrescentar. Aos seus seguidores era só buscar primeiro o reino dele. Imagine que os cuidados pelo nosso futuro, as emoções passaram a estar sob o controle de Jesus. Assim ele desautoriza qualquer um de nós a assumir esses pesados e insuportáveis fardos. Veja como o jugo e o fardo de Jesus e a cruz de Jesus são mais leves e suportáveis quando entregamos de vez o que não nos pertence mais. Então Jesus disse em 6:34, não vos inquieteis, não fiquem preocupados, não se desestabilize por nada, pois pelo dia de amanhã, porque cada dia cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Pensou você ouvindo isso de Jesus presencialmente? Entre tantas coisas, desde o capítulo 5 ao final do capítulo 7 de Mateus. Nesse novo sentido do viver é que Jesus autoriza a nova temporada de pesca de homens e mulheres necessitados. Não devemos ter segunda opção quando encontramos entre os necessitados do Sermão do Monte. Esta sim é a grande oportunidade que jamais havia sido ofertada aos homens. Jamais alguém tinha falado um dito desse entre os homens e em todas as multidões e assumindo um protocolo de ajuda tão sério como foi este, para perdurar durante tantos séculos entre nós. Então a pergunta das pessoas sempre foi, o que devo fazer então com o que se ouve anunciado por este Jesus que nós nunca vimos? Por acaso não é aquele filho do carpinteiro, diziam? Como um homem entre nós pode fazer tantas promessas assim, sem que eu faça nada, sem que peça nada em troca? Enquanto ele faz tudo por nós sem nada cobrar? Isto, irmãos, é uma pergunta razoável e humana. Ela é inicial entre todos nós, mas ele também responde para cada um de nós. E uma pergunta necessária entre nós. O que devo, o que é que você faz quando você encontra um homem Jesus, o Redentor, assim? Então as pessoas diziam, ele chamou-se de Deus, mas nós víamos com roupas normais de homens. Ele se auto-intitulou o Messias, mas nunca vimos ele comandando um exército de homens armados. Ele foi considerado o rei dos judeus, mas a sua única coroa foi de espinhos. Pessoas o veneravam como real, contudo as suas vestes foram vestidas com um escárnio. Dá para crer num Jesus desse? Não é de se admirar que o próprio presidente Pilatos ficou confuso quando Jesus foi colocado diante dele e apresentado como o rei dos judeus. Como você explica um homem assim, Pilatos? Como Pilatos ia entender Jesus? Nenhum homem, na verdade, pode entender se não for pelo Espírito Santo do Senhor. A única maneira é ouvindo e crendo com fé, nada mais. Amém?
e depois tomando a cruz que Ele te dá para você levar. A caminhada é dele. E aos que têm sede arrependidos, com alegria e esperança, o seguem. Ele foi obediente até nos últimos passos da sua caminhada e nos ensinou o que é obediência. Siga os passos dele, desde a sua Galileia em que você habita, e siga com Jesus até chegar à sua Jerusalém. Porque Jesus começou tudo na sua Galileia e foi terminar na Jerusalém de todos nós, no seu reino eterno. Foi testemunhado o caminho dele. Devemos refletir sobre as nossas pisadas, porque todos nós temos o próprio caminho traçado, na sua semelhança, através do Pai. E Ele nos guia até chegar na Nova Jerusalém. E Ele dizia a todos, como nós lemos em Lucas 9:23, não foi para um grupo seleto. Jesus não ia dizer a todos para não fazer o que Ele prometia a todos. Dá para entender? Todos que estão nos ouvindo. Ele dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Um outro fator importante, meu irmão, minha irmã, que a cruz é diária. Isso quer dizer que cada manhã, onde as misericórdias do Senhor se renovam, ao mesmo tempo, nós estamos dispostos a carregar a cruz que Ele nos deu para carregar. É comum entre os homens propor, por exemplo, o continuísmo de Pilatos. Qual foi o continuísmo de Pilatos? Ouvem Jesus, se compadecem de Jesus, acreditam nele, nenhum mal vem nele, mas o abandonam da mesma forma que viram. Pilatos, tomando todo cuidado para não se comprometer com ele, cristão sem cruz é como Pilatos, o lavador das próprias mãos. Estes sempre estão lavando as suas mãos, não toma a cruz diária, sempre acompanhando sem se comprometer. São como aqueles que vêm na igreja, gostam da pregação, admiram o pregador, gostam da igreja, se sentem bem na igreja, mas não se envolvem. É a mesma forma de lavar as mãos sem nada ser cobrado. Há um encontro marcado no final de tudo, na vida de cada um de nós, porque Jesus tem compromisso de retorno. Creia ou não, Ele vai voltar. Quem não aguarda, ainda que não creia, deve estar consciente da decisão que toma e consciente do que Jesus anunciou, porque Ele anunciou, eu voltarei. Amém? Ele prometeu. Em Apocalipse Ele diz, ainda que alguns tenham que eu sou tardio demais, sou lento para voltar. O importante é que cada um se apronte. E para provar isso, Ele rasgou o véu em dois. O véu do templo estourou os portões da morte, para Ele ter autoridade de dizer, eu voltarei. Em Mateus 27, versículo 50, Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o seu espírito, isto na cruz. Seus últimos momentos. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e a terra tremeu, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram em Jerusalém, isto é, na cidade santa, e apareceram a muitos. Imagina o assombro. E o centurião e os que estavam com ele, aqueles que guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Provavelmente essa notícia chegou a Pilatos,
Porque quando Jesus ressuscitou, os fariseus não queriam que Pilatos soubesse e subornaram os guardas para avisar que, se por acaso não encontrasse Jesus, não era para contar para Pilatos. Mas os próprios guardas ficaram surpresos e não tiveram como esconder, a não ser com o suborno que receberam. Mas enfim, quero retornar a esse centurião. O centurião acreditou, como muitos vão acreditar um dia, só que fora de tempo. Este é um fato que será repetido por milhares e milhares de pessoas de gerações e gerações. Alguns já estão mortos, fora de tempo. O hoje de você é o passado sem volta daquele centurião neste momento. E o amanhã seu pode ser o mesmo passado daquele centurião. Você já pensou sobre isso? Porque aquele que nos resgatou voltou. Será um cântico celeste dos santos. Na verdade, irmãos, será o louvor da igreja do Senhor que vamos clamar um dia num coro celestial, num breve futuro.